Quantas vezes isso já aconteceu com você? Você analisa, entra na operação, o mercado vem contra, pega exatamente o seu stop. E 1 minuto depois, ele explode na direção que você tinha previsto. Você fica olhando o gráfico subir sem você, com a sensação clara de que o mercado estava esperando você sair para andar. Eu tenho uma notícia para te dar. Você não é azarado. E você não está louco. Existe um tipo de algoritmo, usado por bancos e institucionais, desenhado especificamente para caçar essa liquidez concentrada em torno dos stops do varejo. Eles não estão olhando o seu stop individual, mas enxergam exatamente onde a maioria está posicionada. E vão buscar essas zonas como rastro de dinheiro. Na capa desse vídeo, eu coloquei uma tarja em cima de um padrão gráfico específico. Eu fiz isso por um motivo muito simples. A maioria dos traders olha para esse desenho e sente medo, sente aperto no estômago, sente vontade de pular fora. Mas os bancos e os robôs veem a mesma figura e enxergam oportunidade. Esse desenho é o rastro do dinheiro. É o padrão oculto que costuma aparecer imediatamente antes dos maiores movimentos do dia, justamente porque marca a limpeza dos fracos para dar passagem aos fortes. Jesse Livermore já via isso no tape em 1900. Ele chamava essa jogada de shakeout, a sacudida para tirar do mercado quem não aguenta pressão. Ele não lutava contra essa manipulação, ele aprendeu a operar junto com ela. Hoje, eu vou fazer exatamente o que a thumbnail prometeu. Vou remover a tarja. Vou te mostrar no gráfico qual é esse padrão oculto que os bancos usam para te estopar e como você pode usar o mesmo rastro para parar de ser vítima e começar a entrar junto com o dinheiro grande. Mas antes de ir para o gráfico, se você quer continuar recebendo esse tipo de aula em que eu pego o que Livermore fazia há mais de 100 anos e traduzo para o mercado de hoje, clica em inscrever-se e ativa o sininho. O YouTube não tem motivo nenhum para te mostrar a continuação dessa série se você não der esse sinal claro. Os bancos e os robôs vão continuar fazendo esse jogo todo dia de qualquer jeito. A pergunta é se você vai continuar do lado errado ou se vai aprender a ler o padrão deles. Vamos começar olhando friamente para o que realmente acontece no gráfico quando esse padrão aparece. Ele não é místico, não é invisível, não é segredo de livro caro. Ele é um desenho que você vê praticamente todo dia, só que do ângulo errado. Para você, ele parece ameaça. Para banco e robô, ele é o sinal verde de entrada. A sequência é quase sempre a mesma. Primeiro, o mercado vem em uma direção clara. Sobe com força ou desce com força. Depois de um certo movimento, ele entra numa pausa. Começa a andar de lado, formando uma espécie de caixote ou canal curto. No topo dessa caixa, você vê uma resistência bem clara. No fundo, um suporte igualmente óbvio. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Aquele retângulo que vai se desenhando barra após barra, com preço respeitando a mesma faixa de cima e de baixo. Ali dentro, o varejo começa a agir. O trader mais agressivo vem de perto da resistência. Coloca stop alguns pontos acima. O trader conservador compra perto do suporte, coloca stop alguns pontos abaixo. O cara do rompimento espera romper para um dos lados e também já tem seu stop planejado do outro lado da caixa. Em pouco tempo, esse retângulo se transforma em um estoque de ordens. Acima do topo da caixa, você tem stops de vendidos e ordens de compra de rompimento. Abaixo do fundo, você tem stops de comprados e ordens de venda de rompimento. É um sanduíche de liquidez perfeito. E é justamente por isso que os bancos adoram esse padrão. Eles conseguem executar tamanho grande sem deixar rastro óbvio, usando esses stops como combustível. Agora pensa na matemática por trás disso. Se você sempre compra suporte com stop logo abaixo e sempre vende resistência com stop logo acima, você está se colocando exatamente onde o fluxo de ordens automáticas se concentra. Toda vez que o mercado testa esses níveis e varre alguns pontos além, você é acionado junto com centenas de outros traders que fizeram a mesma leitura. Isso não é conspiração. É simplesmente onde a liquidez está mais densa. E liquidez densa é exatamente o que o dinheiro grande procura quando precisa executar volume sem fazer barulho.
Se você opera assim 10 vezes, pode acertar 6. Mas nas 4 que erra, você vai ser limpo em pontos ruins, justamente porque estava na fila dos previsíveis. Jesse Livermore entendia que o mercado não respeita opinião, respeita posição. Se a sua posição está onde todo mundo está, você vira combustível para quem tem capital maior e execução mais rápida. O padrão oculto de que estamos falando nada mais é do que a falsa saída da caixa. O famigerado rompimento falso, mas com uma nuance. Ele não aparece do nada. Ele é preparado. Você vê o seguinte: depois de algumas idas e vindas dentro do retângulo, o preço rompe para um lado com uma barra mais forte. Por exemplo, rompe para baixo e tira todos os stops dos comprados que estavam protegidos abaixo do suporte da caixa. Naquele momento, quem está dentro sente pânico. Quem comprou o suporte é estopado a mercado. Quem estava esperando o rompimento para vender entra atrasado, empolgado, vendo o preço perder o chão. Só que, em vez de continuar, o movimento trava. A barra seguinte já mostra fraqueza nesse rompimento. O preço para de cair, começa a subir de novo e rapidamente volta para dentro da caixa. 2 ou 3 barras depois, você olha para o gráfico e vê um pavio enorme para baixo, com o corpo da barra de volta dentro do range. É o desenho do medo. Todo mundo que estava comprado foi expulso na mínima. Todo mundo que entrou vendido no rompimento está desconfortável, e o mercado está de volta à zona em que estava antes. Para o varejo, isso parece um erro, um golpe baixo, manipulação. Para banco e robô, isso foi só a primeira metade da jogada. A segunda metade vem quando, depois de voltar para dentro da caixa, o preço rompe na direção oposta, desta vez com muito mais convicção. Sobe forte, atravessa a resistência da caixa, deixa para trás os vendidos que tinham stop logo acima e os que venderam o falso rompimento, achando que o mercado ia engatar uma tendência de baixa. Esse movimento de 2 etapas, rompe para um lado, volta para dentro, rompe para o outro, é o coração do padrão. É o que Jesse Livermore chamava de shakeout. Sacodem a árvore primeiro para um lado, derrubam quem está pendurado fraco, recolhem os frutos e só então empurram a tendência na direção oposta. No gráfico, ele costuma aparecer como um retângulo seguido de um pavio longo saindo por um lado e um movimento forte no outro. Mas o importante não é decorar o desenho. É entender a lógica. Na primeira saída, o mercado não está andando, está limpando. Na segunda, está realmente decidindo. Agora imagina isso com dinheiro grande por trás. O banco não pode simplesmente comprar ou vender um caminhão de contratos no meio da caixa sem mexer no preço contra ele mesmo. Ele precisa de alguém para vender para ele quando quer comprar, e de alguém para comprar dele quando quer vender. Onde ele encontra isso em quantidade? Justamente nas regiões onde estão os stops do varejo. Quando o preço rompe o fundo da caixa e varre todos os stops de quem comprou suporte, uma enxurrada de ordens de venda a mercado entra de uma vez. Essa venda, para alguém, é compra. Quem é esse alguém? O institucional que queria montar posição compradora mais embaixo. Ele absorve essa venda toda, enche o carrinho a preços melhores e depois deixa o mercado voltar para dentro da caixa e continuar para cima, agora levando o preço na direção que ele queria desde o começo. Se você olhar com calma, vai ver que esse padrão está presente em muitos dos maiores movimentos do dia. Antes da perna realmente forte, quase sempre tem uma pernada contrária que limpa as pontas fracas. E aqui está a matemática brutal. Se você toma 3 stops de 50 pontos cada, por estar sempre dentro da zona de caça, mas acerta um movimento de 300 pontos quando finalmente aprende a esperar a limpeza acabar, você ainda sai positivo. O problema é que a maioria nunca chega nesse movimento de 300 porque desiste depois do segundo ou terceiro stop em sequência, sem entender que estava errando o timing, não a direção. O problema é que, visto da perspectiva do pequeno trader, essa pernada contrária é o terror. É justamente onde ele tem pavor de estar, porque é onde o stop dele fica. Ele foi treinado para colocar o stop logo abaixo do suporte da caixa ou logo acima da resistência. Então, quando vê o preço ameaçar essa região, entra em pânico, ou aperta o stop para mais perto para não perder tanto, ou, na melhor das hipóteses, deixa lá e é varrido junto com todo mundo.
O padrão oculto que os bancos usam não é um desenho mágico, é a combinação de uma estrutura lateral curta com rompeduras rasas para um dos lados e reversão rápida, uma assinatura clara de que alguém grande aproveitou o fluxo de stops para montar posição. E você vê isso não só em consolidações intraday, mas também em topos e fundos maiores. O mercado testa um nível importante, atravessa ele com violência, volta para dentro e depois anda forte na outra direção. O primeiro passo para começar a operar a favor disso, em vez de contra, é mudar a forma como você reage a esse rompimento inicial. Em vez de interpretar toda perda de suporte ou toda quebra de resistência como início de tendência, você precisa começar a perguntar: isso aqui é continuação ou é limpeza? Uma forma prática de filtrar é olhar três coisas ao mesmo tempo: profundidade do rompimento, velocidade da volta e onde o preço fecha. Se o rompimento rompe pouco além da caixa, a volta é rápida e o fechamento da barra ou do dia fica de volta dentro do range, a probabilidade de ter sido limpeza é enorme. É esse tipo de leitura que Livermore fazia no tape. Ele via o preço atravessar um nível, via o fluxo acelerar, via o volume engrossar e em seguida via as cotações voltarem para onde estavam. Para ele, aquilo não era sinal de força na direção do rompimento. Era sinal de que alguém grande tinha acabado de usar o desespero dos outros para montar posição. Quando você olha para esse retângulo no gráfico, o que você vê? Um período de indecisão. Mercado chato, andando de lado, sem tendência clara. Uma fase em que, na sua cabeça, não vale a pena operar. Agora tenta olhar com o olho de quem precisa mover milhões. Para o banco, essa mesma consolidação é uma fase de construção de cenário. É ali que ele mede onde está o varejo, onde estão os stops, onde estão os medrosos e onde estão os teimosos. Ele não está entediado. Ele está tomando nota. Pensa no algoritmo como um radar de liquidez. Ele não está caçando o setup, está caçando o volume fácil. Dentro da caixa, ele vê três grupos bem definidos. O primeiro grupo é o comprador de suporte. Toda vez que o preço encosta na parte de baixo do retângulo, esse cara entra comprado, coloca stop logo abaixo e fica torcendo para voltar ao topo da caixa. O segundo grupo é o vendedor de resistência. Toda vez que o preço encosta na parte de cima, entra vendido, stop logo acima, esperando voltar para o meio ou para o fundo. O terceiro grupo é o rompedor impulsivo, o trader que está esperando justamente o rompimento da caixa para entrar. Ele tem ordem de compra engatilhada acima da resistência e ordem de venda preparada abaixo do suporte. Os três grupos têm uma coisa em comum: stops acumulados nas mesmas faixas de preço. Agora imagina o banco olhando para isso com um mapa de calor. Acima da caixa, a cor vai ficando cada vez mais intensa, mostrando a concentração de stops de vendidos e ordens de compra de rompimento. Abaixo da caixa, outra mancha intensa, com stops de comprados e ordens de venda de rompimento. No meio, dentro da caixa, liquidez mais diluída, mais espalhada. Onde você acha que o algoritmo vai querer levar o preço primeiro? No meio, onde não consegue fazer tamanho, ou nas bordas, onde um empurrão relativamente pequeno ativa uma avalanche de ordens automáticas? É por isso que tão frequentemente você vê o mercado espetar os extremos da caixa antes do movimento verdadeiro. E aqui entra a matemática que separa quem sobrevive de quem quebra. Se você sempre está posicionado exatamente onde a liquidez se concentra, você vai ser limpo com frequência alta. Mesmo que sua leitura de direção esteja certa em 60% das vezes, se você sempre toma stop na pior posição possível, justamente na hora da limpeza, você destrói o resultado final. Livermore repetia: não basta estar certo sobre a direção, você precisa estar certo sobre o timing. E o timing certo, muitas vezes, é depois da limpeza, não antes. O raciocínio do institucional é simples. Se eu quero montar uma posição grande na direção X, eu primeiro preciso limpar quem está do lado oposto para não ter resistência na hora que empurrar. Suponha que ele queira montar uma posição compradora. Em vez de sair comprando dentro da caixa e subir o preço contra ele mesmo, ele vai preferir empurrar para baixo, atravessar o suporte, acionar todos os stops de quem comprou lá embaixo, pegar essa venda toda que para ele é compra e só depois começar a puxar o preço para cima. No gráfico, você vê isso como consolidação,
rompimento falso para baixo com pavio longo, volta para dentro, rompimento forte para cima. Por isso, se você só olha a primeira parte, a perda do suporte, você é vendido na hora. Pronto, virou tendência de baixa. Mas se entende que o banco primeiro limpa para depois montar, você para de se desesperar na primeira quebrada de caixa. Jesse Livermore falava que o dinheiro grande testa o mercado nesses pontos. O teste, na prática, é justamente esse rompimento raso. Eles empurram o preço para fora do range e olham a reação. Se explode volume, se um monte de stop dispara, se o fluxo acelera na direção do rompimento, mas logo em seguida o preço não consegue continuar e volta. Isso é o sinal de que o teste foi bem sucedido. Tinha gente fraca ali, tinha liquidez disponível e eles conseguiram limpar. Se ao contrário rompe e continua, sem voltar, sem hesitar, é sinal de que naquele caso não era só limpeza, era realmente mudança de direção. O padrão oculto está exatamente nessa diferença. Rompimento com continuidade é tendência. Rompimento com volta rápida é caça-stop. O varejo, por não enxergar esse contexto, reage ao contrário do que deveria. Ele entra vendido pesado no rompimento do suporte da caixa, com stop colado na borda, e entra comprado pesado no rompimento da resistência, também com stop colado. Ou seja, ele sempre está entrando quando o banco está testando e saindo quando o banco está montando posição. Quando você entende isso, começa a fazer a pergunta certa no momento certo. Isso aqui que eu estou vendo agora é um rompimento que o banco quer defender ou é só um teste para limpar gente mal posicionada antes de seguir em outra direção? Um jeito prático de ver isso no intraday é reparar na sequência de candles logo depois do rompimento da caixa. Se rompeu para baixo, por exemplo, o preço sai do fundo, atravessa, aciona o que tem de stop, e aí você observa as 2 ou 3 barras seguintes. Se elas continuam fechando perto das mínimas, com corpo cheio e volume forte, há uma boa chance de ser rompimento de verdade, não apenas caça-stop. Mas se o candle que rompeu deixa um pavio grande, as barras seguintes fecham de volta dentro da caixa e o volume não se mantém tão forte. Isso costuma ser o tal shakeout, a sacudida para tirar quem estava comprado no suporte e atrair vendedor atrasado. Exatamente o oposto do que você quer fazer. O mais interessante é que esse padrão não é patrimônio dos bancos. Qualquer trader que entenda a lógica de liquidez pode aproveitar. Você não precisa operar com 1000 contratos para ler esse comportamento. O que você precisa é parar de ser o cara que compra dentro da caixa com stop colado no suporte e vira liquidez no primeiro espirro. Em vez disso, pode se treinar para observar. Consolidou, rompeu raso, voltou rápido, fechou de volta. Isso é sinal de limpeza. E, a partir daí, começar a pensar em entrada na direção oposta à do rompimento falho, com stop do lado de fora da região que acabou de ser varrida. É aqui que a lógica de Livermore encaixa. Ele sempre dizia que o bom trade é aquele que anda logo a seu favor, mas que muitas vezes, antes de andar, o mercado limpa o caminho. Hoje, a limpeza é feita a jato pelos algoritmos dos bancos, mas o desenho é o mesmo. Se você continuar reagindo à primeira sombra abaixo do suporte como sinal absoluto de mudança de tendência, vai continuar alimentando o padrão. Se aprender a reconhecer quando essa primeira sombra é só parte do script de limpeza, você para de operar contra o dinheiro grande e começa aos poucos a ir junto com ele. Agora que você entendeu o padrão, consolidação lateral, rompimento falso para um lado, volta rápida, rompimento verdadeiro para o outro, vamos traduzir isso em pontos de entrada e saída práticos. Porque não adianta nada você reconhecer o desenho se continuar entrando nos mesmos lugares que a maioria. A diferença entre ser varrido e pegar o movimento real está em 3 decisões: onde você entra, onde você coloca o stop e quando você tem paciência de esperar. Vamos começar pelo erro mais comum, aquele que destrói a conta de 90% dos traders que operam consolidação: entrar no rompimento da caixa sem esperar confirmação. O mercado está andando de lado há 1 hora. Forma aquele retângulo bonito, com suporte e resistência bem definidos. O varejo fica ansioso esperando a saída, e quando finalmente vem uma barra que rompe a resistência para cima, ele compra. Ou quando rompe o suporte para baixo, ele vende. O raciocínio parece lógico.
O mercado saiu da caixa, está começando tendência, vou entrar logo no começo. Só que como você já viu, esse primeiro rompimento costuma ser justamente o teste, a limpeza. E quem entra ali, com o stop colado do outro lado da caixa, é limpo em poucos minutos. O stop dispara. O trader perde 50, 80, 100 pontos e logo depois o mercado faz exatamente o que ele tinha previsto, só que sem ele dentro. Esse é o ponto que mais dói admitir. Você estava certo sobre a direção, mas errado sobre o momento. E errar o momento no mercado é tão destrutivo quanto errar a direção. Jesse Livermore sempre dizia que o mercado vai te dar oportunidade de novo. Se você perdeu a primeira entrada, não se desespere. Espere a segunda, a terceira. O problema é que o varejo não espera. Tem medo de perder o movimento, então força a entrada no pior ponto possível. E aí, quando vem a entrada de verdade, ele já está de fora, com prejuízo, com raiva, sem capital emocional para entrar de novo. Então aqui está o primeiro ajuste. Você nunca entra no primeiro rompimento de uma consolidação lateral sem antes ver como o mercado se comporta logo depois. Você espera, deixa o preço romper, observa se ele consegue fechar além da caixa ou se volta rápido. Se voltar rápido, você já sabe, foi limpeza. Agora você tem informação valiosa. Sabe que tinha liquidez ali, que foi varrida e que o próximo movimento provavelmente vai ser na direção oposta. Vamos para o setup prático. Imagina que o mercado formou uma caixa entre 119 mil e 120 mil pontos. Está ali há 40 minutos, respeitando esses dois níveis. De repente rompe para baixo, faz mínima em 118.800 e nas próximas 2 ou 3 barras volta para dentro da caixa, fechando acima de 119 mil. O que isso te diz? Que o rompimento para baixo foi falso, que o mercado foi buscar os stops de quem comprou suporte em 119 mil, limpou essa região e agora está de volta dentro do range. Essa é a sua deixa. Agora você não entra vendido, mesmo que a lógica técnica básica diga que o suporte foi perdido. Você começa a considerar a entrada comprada, porque a próxima perna provavelmente será para cima. E onde você entra? Não na volta para dentro da caixa, isso ainda é zona confusa. Você espera o mercado romper a resistência da caixa, no caso 120 mil, e desta vez segurar acima. Quando ele rompe 120 mil, fecha acima e começa a andar com convicção, aí sim você tem um rompimento real, não um teste. Seu stop agora não fica colado em 119.900, onde todo mundo coloca. Fica abaixo da mínima do falso rompimento, no caso, abaixo de 118.800. Por quê? Porque se o mercado voltar até lá, significa que o padrão inteiro falhou, não só a resistência. Esse stop é mais largo, sim, mas é muito mais inteligente. Aqui entra a matemática que muita gente ignora. Se você entrar no rompimento falso da caixa, com stop curto, você vai tomar 3, 4 stops seguidos até aprender. 50 pontos por stop, vezes 4, 200 pontos no prejuízo. Se você esperar o padrão completo se formar, rompimento falso, volta, rompimento real, e entrar com stop mais largo, digamos 150 pontos, mas numa entrada que realmente faz sentido, você vai acertar com frequência muito maior. E quando acertar, o alvo costuma ser grande. 200, 300, 400 pontos, porque você pegou o movimento verdadeiro, não o teste. Resultado, menos trades, stops mais largos, mas expectativa matemática positiva. Esse é o jogo que Livermore jogava. Ele não tentava pegar todos os movimentos, tentava pegar os movimentos certos, aqueles em que o mercado já tinha mostrado a mão dele. E isso exigia paciência brutal. Paciência para deixar o primeiro rompimento acontecer sem ele, paciência para ver o mercado voltar, paciência para esperar o rompimento na direção oposta antes de entrar. A maioria não tem essa paciência. Por isso, a maioria perde. Outro ponto crítico. O que fazer quando você já está dentro da caixa e vê o padrão se formando? Suponha que você comprou suporte em 119 mil, com stop em 118.900. O mercado anda para cima, volta, testa o suporte de novo e, de repente, rompe para baixo, bate 118.800. Nesse momento, 99% dos traders fazem uma de duas coisas.
Ou seguram a posição com esperança, tirando o stop para não serem acionados, ou são estopados e entram vendidos no desespero, achando que o mercado vai desabar. As duas reações são erros. Se você tirar o stop, está apostando contra a lógica de gestão de risco que deveria te proteger. Se entrar vendido no rompimento, está entrando justamente no ponto de limpeza. A jogada correta nesse cenário é aceitar o stop se ele vier, observar o comportamento do preço logo depois e, se ele voltar rápido para dentro da caixa, considerar reentrada comprada, desta vez esperando o rompimento da resistência, não do suporte. Tem um detalhe sutil que separa quem entende esse padrão de quem só decora: a velocidade da volta. Se o mercado rompe a caixa para baixo e demora para voltar, digamos 10, 15 barras testando a região abaixo do suporte antes de subir, isso não é padrão de limpeza clássico. Pode ser início de tendência mesmo, ou zona de acumulação mais lenta. O padrão de shakeout verdadeiro é rápido: rompe, varre, volta. Tudo em poucas barras. Esse é o sinal de que foi empurrão violento para ativar stops, não mudança estrutural de direção. Então sempre olhe a velocidade. Rompimento seguido de volta rápida é caça-stop. Rompimento seguido de consolidação prolongada na região nova já pode ser outra coisa. E quando você não tem certeza, a melhor jogada é não jogar. Esperar o próximo padrão claro. Livermore falava que havia dias em que ele simplesmente ficava de fora, observando, porque o mercado não estava dando setup limpo. O amador acha que precisa operar todo dia. O profissional sabe que há dias em que a melhor operação é não operar. Agora vamos para o lado oposto, quando o padrão de limpeza favorece entrada vendida. Mesma lógica, invertida. Mercado em consolidação lateral. Rompe para cima, faz máxima alguns pontos acima da resistência da caixa. Logo depois, falha, volta para dentro, fecha abaixo da resistência. Esse é o sinal de que o rompimento para cima foi falso, que varreram os stops dos vendidos e atraíram compradores atrasados. Agora, em vez de comprar o rompimento, você espera o mercado perder o suporte da caixa, e quando perder com convicção, você entra vendido, com stop acima da máxima do falso rompimento. De novo, stop mais largo, mas posicionado num ponto em que, se for atingido, você realmente estava errado sobre o padrão inteiro, não só sobre um nível isolado. Esse tipo de leitura transforma sua relação com stop. Você para de ver stop como inimigo e passa a ver como ferramenta de validação. Se seu stop está posicionado fora da zona de caça, do lado de fora da limpeza, então quando ele dispara, você sabe que não foi só um spike aleatório. Foi o mercado te dizendo que sua leitura estava errada, e você aceita, corta e espera o próximo setup. Mas enquanto seu stop estiver colado em níveis óbvios, você nunca vai ter essa clareza. Vai ser estopado por ruído, por manipulação, por teste, e vai passar a vida inteira achando que o mercado está contra você. Até aqui você viu a mecânica completa: consolidação lateral, rompimento falso, volta rápida, rompimento verdadeiro na direção oposta. Você já sabe onde o varejo entra e perde, onde o profissional espera, e como posicionar stop fora da zona de caça. Mas agora vem a parte que separa quem aplica isso de forma inteligente de quem vira refém do padrão e se quebra tentando encontrá-lo em todo canto. Porque esse padrão, por mais poderoso que seja, não funciona sempre. E tentar forçá-lo onde ele não existe é tão destrutivo quanto ignorá-lo onde ele aparece. Jesse Livermore tinha uma regra brutal: se o mercado não está dando setup claro, você não inventa. Você espera. O problema é que a maioria dos traders, depois de aprender um padrão que funciona, fica obcecada. Começa a haver consolidação em todo lugar, começa a chamar qualquer pavio de rompimento falso, começa a entrar em trades marginais só porque quer aplicar o que aprendeu. E isso destrói resultado. Vamos começar pelos contextos em que esse padrão simplesmente não se aplica. Primeiro, mercado em tendência forte, sem consolidação clara. Se o mini índice está subindo em linha reta, barra após barra, sem formar nenhuma caixa lateral, não tem padrão de shakeout para ler. O que você tem é fluxo direcional puro. Tentar aplicar lógica de consolidação em tendência é erro de categoria. Nesses casos, a jogada é outra. Ou você entra no início da tendência e segura,
ou você espera pullback para a zona de suporte relevante. Mas não fica procurando retângulo que não existe. Segundo contexto problemático, consolidações muito longas. Se o mercado está andando de lado há 3, 4 horas, formando um range gigante com dezenas de toques no suporte e na resistência, o padrão de limpeza rápida perde força. Consolidações longas costumam gerar rompimentos reais, não falsos, porque o tempo todo essa acumulação ou distribuição estava acontecendo. O shakeout clássico que estamos falando funciona bem em consolidações curtas, 20 minutos, 40 minutos, no máximo 1 hora. Passou disso, você já está em outro jogo. Terceiro erro comum: tentar aplicar o padrão em dias de alta volatilidade externa. Se tem decisão de juros, se tem dado macro pesado sendo divulgado, se tem instabilidade geopolítica explodindo no noticiário, o comportamento do mercado muda. Nesses dias, o que parece rompimento falso pode ser só o começo de um movimento violento de verdade. O institucional não está fazendo jogo fino de limpeza quando tem notícia gigante mexendo com o mercado inteiro. Ele está reagindo, entrando pesado, saindo pesado, sem o refinamento técnico de consolidação e teste. Nesses dias, o padrão vira ruído, e você não opera ruído. Livermore sabia disso. Havia dias em que o mercado simplesmente não dava leitura confiável, e nesses dias ele ficava de fora. Não por medo, mas por disciplina. Ele entendia que forçar operação em dia confuso é jogar dinheiro fora. O amador acha que precisa operar todo dia porque está ali, na frente da tela. O profissional entende que estar na frente da tela não é obrigação de apertar botão. Às vezes, a melhor operação do dia é não fazer operação nenhuma. Quarto ponto de atenção: horários. Esse padrão funciona muito melhor em horários de maior liquidez. No mini índice, você vai ver ele com clareza entre 10 da manhã e 3 da tarde. Mas se você tentar aplicar isso às 9 da manhã, quando o mercado está abrindo com gap e ajustando overnight, ou depois das 4:30, quando a liquidez já secou, você vai se frustrar. Os rompimentos em horários de baixa liquidez costumam ser erráticos, desconexos, sem o comportamento padronizado que você precisa para ler. Então aprenda a filtrar por horário. Se você está operando mini índice ou mini dólar e quer trabalhar esse padrão de consolidação com limpeza, fique no miolo do dia. Não tente forçar no open, não tente forçar no close. São ambientes diferentes, com dinâmicas diferentes. E dinâmica diferente exige leitura diferente. Tentar aplicar a mesma régua em contextos distintos é amadorismo. Agora vem o erro mais perigoso de todos: usar o padrão como desculpa para não aceitar stop. Você está comprado, o mercado rompe o suporte da caixa, aciona seu stop, e em vez de aceitar, você pensa: mas isso deve ser só limpeza, então vou segurar, vou tirar o stop, porque daqui a pouco ele volta. Às vezes volta sim, mas às vezes não volta. E quando não volta, você transforma uma perda controlada de 50 pontos em um desastre de 300, 400 pontos. Esse padrão não é garantia de reversão, é uma leitura probabilística. Na maior parte das vezes, quando vem rompimento falso seguido de volta rápida, você tem continuidade na direção oposta. Mas não sempre, e quando você usa essa leitura para justificar não respeitar stop, você está fazendo exatamente o contrário do que Livermore ensinava. Ele dizia: a primeira perda é a melhor perda. Se você está errado, saia. Não invente desculpa para segurar posição perdedora. O padrão é ferramenta de entrada inteligente, não muleta, para negar realidade. Tem também a questão do tamanho de mão. Se você opera grande demais em relação ao seu capital, qualquer padrão vira roleta russa. Não importa o quão bom seja o setup, se você está operando com 5, 10 mini-contratos e seu capital só aguenta confortavelmente 2, você vai sabotar sua execução. Vai apertar stop antes da hora por medo de perder muito. Vai sair no primeiro susto. Vai entrar atrasado porque ficou travado pela pressão do tamanho. O padrão oculto dos bancos funciona, mas funciona para quem está operando com gestão de risco sólida, com tamanho adequado, com paciência para esperar o setup completo. Se você não tem essas 3 coisas no lugar, o padrão não vai te salvar. Vai só te dar mais uma desculpa para continuar perdendo de forma diferente. Jesse Livermore quebrou várias vezes,
não por falta de leitura de mercado, mas por operar grande demais, rápido demais, sem respeitar o próprio plano. Mesmo o melhor leitor de tape do mundo se destrói quando ignora a gestão. Então, antes de sair caçando shakeout em todo o gráfico, certifique-se de que você está operando dentro do seu limite, com capital que aguenta a variação e com disciplina para aceitar quando o padrão falhar. Por fim, entenda que esse vídeo não é fórmula mágica, é leitura de comportamento de mercado. Você vai aplicar isso 10 vezes e vai acertar 6, 7, vai errar 3, 4 e está tudo bem. O que importa é que, quando acertar, você vai estar pegando movimentos grandes, com stop posicionado de forma inteligente, e quando errar, vai sair rápido, sem destruir a conta. Esse é o jogo. Expectativa matemática positiva no longo prazo, não infalibilidade no curto. Se você entendeu isso, você já está um passo à frente de 90%. Se ainda está procurando certeza absoluta, você está no mercado errado. Se você chegou até aqui, você já entendeu o padrão oculto que os bancos usam para te estopar. Você viu o desenho completo: consolidação lateral, rompimento falso, volta rápida, rompimento verdadeiro. Viu onde o varejo entra e perde, onde o profissional espera e como posicionar stop fora da zona de caça. Mais importante, você viu quando esse padrão não funciona e como não se destruir tentando forçá-lo onde ele não existe. A pergunta agora é simples: você vai continuar sendo a liquidez que alimenta o padrão ou vai começar a ler o jogo e operar junto com o dinheiro grande? Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, em que eu pego os princípios que Jesse Livermore usava há mais de 100 anos e traduzo para o mercado brasileiro de hoje, com setup concreto, matemática real e zero enrolação, você precisa estar inscrito no canal. O YouTube só vai te mostrar os próximos vídeos se ele entender que isso importa para você. Então clica em inscrever-se agora e ativa o sininho. Isso não é pedido de favor, é a forma prática de garantir que, quando eu postar a continuação dessa série, você receba antes de abrir a plataforma e virar alvo de novo sem nem perceber. E se você ainda não assistiu os vídeos anteriores sobre gestão de risco, matemática para escalar tamanho e os outros sinais que Livermore usava para ler manipulação, vale a pena voltar e assistir. Tudo isso se conecta. Não é vídeo isolado, é construção de leitura completa de mercado. Agora me conta nos comentários, você já foi varrido por esse padrão hoje? Consolidação lateral, mercado rompeu, te estopou e depois foi embora na direção que você tinha previsto? Escreve aí embaixo qual foi o ativo e o horário. Ser honesto com isso é o primeiro passo para parar de alimentar o jogo dos bancos e começar a ler antes de acontecer.